vai lá no Facebook e diz que vai, coloca lá eu vou. Se vocês colocarem só que têm interesse, não vai dizer que vocês vão, coloquem mesmo que vão, ok? E partilhem, lá tem uma função para convidar os vossos amigos, façam um convite a todos os amigos para vocês verem e comecem a partilhar para a glória de Deus, amém? Glória a Deus, está tudo bem? Vamos lá, Marcos 3:20, para a glória do Senhor Jesus. Vamos lá, então, diz assim: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão. De modo, já está ali, ó, a pastora Ana já está a partilhar o evento. Vamos voltar, 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiram nem comer. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Belzebu, pelo príncipe dos demónios é que ele expulsa demónios. E então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá resistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. E eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. E Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Amém? Glória a Deus. Vamos entender um pouco desse contexto. Eu queria antes orar para o Senhor cuidar do nosso coração. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, encontra, em nome de Jesus, terreno fértil para a Tua palavra, que a barreira e o coração duro, rígido, possa ser quebrantado hoje para a Tua glória, porque não é por força nem por violência, é pelo Teu Espírito. Eu creio que o Teu Espírito está aqui. Eu creio que nós temos cantado esses louvores para Ti, Jesus. Eu creio que a Tua presença, ela é real neste lugar. Pai, eu oro para que todo espírito de cansaço, todo espírito contrário, de discórdia, de divisão, possa ser quebrado hoje, em nome de Jesus. E aceitamos apenas e convidamos apenas o Teu Espírito Santo a fazer habitação em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus então continua a ser questionado e nós estamos a estudar as respostas de Jesus, não é? Olha, coisa interessante, aqui nós estamos num ponto importante do ministério de Jesus. Ele estava no início do seu ministério. Ele tinha acabado de escolher os 12. No versículo 13, Jesus escolhe os 12. Ele vai para um monte de oração e ali ele escolhe os seus 12 apóstolos. Então nós estamos aqui no início do ministério de Jesus. É mesmo no início, não é? Jesus começou há pouco tempo a operar milagres, maravilhas e coisas incríveis. E logo no início ele já começou a ser odiado e perseguido. É impressionante, não é? Nós vemos então que no versículo 20 começa um processo em que Jesus, após operar vários milagres, várias curas, várias transformações na vida das pessoas, ele começa a ser requisitado por multidões enormes. Então nós vemos aqui uma situação em que Jesus está numa casa e ele foi para aquela casa para ter algum descanso com os apóstolos. Tentaram descansar e tentaram comer alguma coisa, só que foi impressionante. Que quando eles tentaram comer algo, nem isso eles conseguiam, porque a multidão era tão grande que vinha e começava a tentar ter com Jesus. E Jesus fez algo muito importante. Ele não negou a ninguém cura, ele não negou a ninguém transformação, ele não disse a ninguém para esperar, ele parou o que estava a fazer, ele não comeu para poder começar a operar milagres e maravilhas. Isso me ensina algo muito importante. Esse é o primeiro ensinamento para nós hoje. Nós não podemos negligenciar as oportunidades que temos para o Evangelho do Senhor ser ouvido. Amém?
Nós não podemos deixar que essas oportunidades passem por nós. Muitas vezes nós achamos que vamos ter outras pela frente. Muitas vezes queremos comer, queremos descansar, queremos ter tempo para nós, certo? Muitas vezes as nossas oportunidades, elas aparecem, mas em situações em que nós não temos vontade nem disposição nenhuma para aproveitá-las. Só que Jesus ensina-nos uma coisa: o trabalho e o tempo é escasso. O tempo é pequeno, é escasso e ele vai acabar. E cada oportunidade que nos é colocada para que o Evangelho seja ouvido, para que a presença de Deus seja compartilhada, deve ser aproveitado. Amém, igreja? Porque se nós não aproveitarmos, essas oportunidades vão passar por nós e talvez não voltem da mesma maneira. Então há situações propensas a que Jesus seja apresentado a alguém, a que nós possamos orar por alguém, a que possamos compartilhar o nosso testemunho com alguém, e muitas vezes, talvez pelo cansaço da vida, pelo peso da vida, nós queremos parar e descansar e achamos que vamos ter outra oportunidade com aquela pessoa, mas a verdade é que não podemos deixar passar as oportunidades. Diz ao teu irmão: não deixes que as oportunidades passem pela tua frente. Tens que agarrar as oportunidades em nome de Jesus, amém? Aquelas pessoas vieram à casa onde Jesus estava e ele podia ter dito: não, olha, digam que eu estou a comer, eu preciso descansar um pouco e após descansar eu vou ter com essas pessoas. Mas e aí a pergunta seria: quantas pessoas ficariam à espera? Quantas pessoas de fato iriam aguardar que Jesus viesse? Quantas delas não iriam sair e ir embora e perder a oportunidade de serem transformadas por ele? Amém? Então muitas vezes nós estamos cansados com a vida, com as coisas da vida, mas temos que entender que, diz aí no mundo um ditado, não é? Quando corremos pelo que gostamos, não nos cansamos. Quando nós fazemos algo para o reino de Deus, quando nós fazemos algo porque amamos ao nosso Senhor Jesus, Ele vai nos dar descanso, amém? Ele vai renovar e regenerar as nossas forças, amém? Eu creio nisso. Então não deixes as oportunidades passar pela tua frente, em nome de Jesus, aleluia. Alguns de nós aqui já foi mal interpretado na vida, não é? Nós já tivemos boas intenções e tentamos fazer o bem, mas fomos ditos como pessoas que estavam perdidas, que estavam a fazer o que era errado. Tentamos fazer o bem, mas acabou por as pessoas acharem que nós estávamos a tentar prejudicá-las, não é? Já vos aconteceu isso? A mim já me aconteceu algumas vezes. E a Jesus também. Olha a coisa interessante, não é? Jesus estava a fazer o que era certo, o que era correto. Jesus estava a cumprir o seu ministério, estava a proclamar o reino de Deus, estava a curar os enfermos, estava a dizer para o que é que ele veio, começou a fazer coisas incríveis e maravilhosas, mas ele foi incompreendido, foi mal entendido, não é? Nós também seremos mal entendidos e incompreendidos muitas vezes. Nós também vamos ter os dedos a apontar para nós. E às vezes, não é do mundo. Às vezes é de dentro de casa, às vezes é da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Isso aconteceu com Jesus. Vocês vão ver aí no versículo 21, que quando Jesus estava lá naquela casa, a curar a multidão, a trabalhar com aquele povo que estava a precisar dele, os seus familiares, quando ouviram isso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam o quê? Ele está fora de si. Quando nós dizemos ele está fora de si, o que é que queremos dizer a alguém? Essa pessoa está bem da cabeça? Ela está, não é? Está ali, como é que se falava antes do cuco? Como é que era? Que está, o tico e o teco, não é? Não estão a bater muito bem. O pessoal que é mais novo não sabe, mas antigamente tinha uns relógios, não sei se vocês já viram isso. Quando dava 1 hora, saíam uns passarinhos para fora do relógiozinho e eles faziam um barulhinho, não é? Era muito engraçado. A própria família de Jesus veio e disse que ele estava tolo, que ele estava maluco, que ele estava fora de si. Esse termo para família pode significar família, mesmo família de sangue, pode significar, ou seja, seriam os irmãos de Jesus, provavelmente, pode significar os amigos mais próximos de Jesus, ou as pessoas que faziam parte da comunidade de Jesus, ou seja, pelo sim, pelo não, eram pessoas que tinham crescido com ele, que o conheciam desde criança e sabiam como é que ele era, conheciam-no bem. Não é?
E essas três afirmações, a primeira é que ele não estava pensando claramente, ele estava fora de si. Ou seja, os seus amigos e os seus familiares começaram a questionar a sua própria sanidade, não é? Porquê é que eles dizem isso? Porque Jesus começa a agir de forma diferente. Se vocês forem ao capítulo anterior, Marcos 2,5, Jesus faz ali uma declaração muito forte. Ele diz o seguinte: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Jesus cura o paralítico, não é? Um paralítico, Jesus cura. Jesus começa a fazer coisas que não eram normais para um homem normal. Ele começa a agir como Deus. E isso era muito fora do comum, não é? Então Jesus acaba por declarar indiretamente que ele tem o poder de Deus em si. Jesus começa a chamar homens para o seguir. Ele começa a passar pelos lugares e dizer: olha, tu segue-me, tu vem atrás de mim, eu tenho uma nova vida para ti. Isso começa a causar estranheza, não é? Jesus deixa o seu trabalho, Jesus trabalhava como carpinteiro, ele deixa esse trabalho de lado e começa a fazer outras coisas na sua vida. Ele começa a caminhar pelo país inteiro, a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas e a deixar a sua vida para trás, a sua antiga vida para trás. Deixa a sua casa, deixa a sua família, deixa os seus amigos, começa a chamar pessoas diferentes para segui-lo, começa a trabalhar e a ir para lugares diferentes, perde o seu meio de sustento. Porque a partir do momento que ele deixa de trabalhar como carpinteiro, ele perde o seu meio de sustento. Jesus não era herdeiro de nada. Jesus não era milionário, Jesus não era rico, Jesus não vivia dos juros compostos das ações que ele investia, não era isso. Jesus vivia da caridade e do amor dos seus seguidores. Então, Jesus, para sobreviver, ele ficava de casa em casa e dormia de casa em casa e dependia da refeição que era preparada para ele. Então, esse homem mudou de vida radicalmente, drasticamente, para começar o seu ministério. E atenção, ele não o fez com 15 anos, com 16 anos, com 17, ele fez isso com 30 anos. Então, durante 30 anos, aquele homem, ele agia e estava de uma forma e reagia de uma forma. Nós não sabemos grandes coisas sobre a juventude e a infância de Jesus, não sabemos praticamente nada, mas o que nós sabemos é que, a partir dos 30 anos, Jesus começa algo diferente na sua vida e começa uma nova história na sua vida. Então, a sua família olha para isso tudo e diz: esse homem está maluco da cabeça. Esse homem não pode estar normal. Quer dizer, ele tem aqui o sustento, ele tem aqui o seu trabalho, ele tem aqui a sua família, ele tem aqui as suas coisas. De repente ele começa a curar pessoas, começa a dizer que é Deus, começa a viver de uma casa na outra, começa a ter seguidores, começa a fazer tudo isso. Ele não pode estar bem. E de repente a sua própria família vai ter com ele, não é? E dizia que ele estava fora de si. Muitas vezes temos esses exemplos dentro da nossa própria casa. Eu cansei-me de conhecer pais que dizem assim: o meu filho tem que viver, ele é muito fechado, ele está muito isolado, ele de vez em quando tem que sair, tem que ir para as festas, tem que curtir um bocado, tem que sair à noite, porque é saudável, faz bem, e etc. E de repente esse filho começa a vir à igreja, começa a se concentrar nas coisas da igreja, começa a vir aos cultos todos, começa a vir 2, 3 vezes à igreja, quer participar do louvor, quer participar dos ministérios, e há certos pais que dizem assim: não, esse meu filho, ele está muito habituado, não é? Ele está muito focado na igreja, ele só quer saber de igreja, só de Deus, só de Jesus, meu Deus do céu, ele não é mais saudável, ele está a ficar maluco, ele está a ficar obsessivo com isso. Já ouviram essas histórias por aí? Infelizmente elas existem, ou seja, dentro da nossa própria família pode haver incompreensão em relação à nossa vida com Deus, quando nós escolhemos servir a Deus, certo? Por que que há problema entre um jovem querer dedicar a sua vida a Deus, evitar o mundo, evitar as coisas do mundo, querer orar, buscar a Deus, conhecer a palavra de Deus, fazer as coisas para o Senhor, ser santo, buscar santidade, evitar as práticas do mundo que todos os outros jovens praticam, mas ele decide não fazer? Porque que esse jovem, ele devia antes ir para a festa, perder a cabeça, começar a curtir a vida lá fora? É porque o que o inimigo quer é manter o domínio sobre a nossa vida. Só há essa explicação, não há outra. É por isso que algo tão incongruente quanto isso acontece.
E é por isso que nós temos que nos manter firmes. Amém, igreja? Diz ao teu irmão, mantém-te firme no Senhor. Aleluia. Todos os homens e mulheres de Deus foram vistos como loucos. Não é? Todos os homens e mulheres de Deus foram vistos como loucos. E as pessoas à nossa volta vão tentar nos remover do nosso chamado. Elas vão tentar dizer que o nosso chamado é para loucos, elas vão tentar dizer que nós não vamos ganhar nada com isso, elas vão tentar dizer que nós estamos a exagerar, que nós devíamos levar um pouquinho mais nas calmas, que a nossa vida dedicada a Deus é exagerada, nós estamos a perder a cabeça, nós estamos a sair do controle, nós estamos a deixar de ser normais. Mas o Senhor nos chama a estarmos firmes. Amém? 1 Coríntios 15, 58 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Glória a Deus. Amém? Mantenha-te firme, irmão. Mantenha-te firme na palavra de Deus. Se o Senhor te chamou para tu dedicares a tua vida ao Senhor, não ouças a pessoa que está lá fora no mundo e te quer tirar do teu propósito com Deus. O teu propósito com Deus és tu e Deus que sabem. Muitas vezes nem o teu marido e a tua esposa vão saber e vão entender, mas mantém-te firme no teu propósito. Amém? Continua a ser um bom filho, continua a ser um bom pai, uma boa mãe, continua a ser uma boa esposa, um bom marido, mas não negues ao Senhor, porque as pessoas à tua volta pedem-te isso, ou te exigem isso, ou te colocam um ultimato por causa disso. Acima de tudo, tu tens de ser fiel ao teu Senhor. Amém? E ninguém pode dizer que, sei lá, por tu seres fiel a Deus, tu não podes estar com aquela pessoa. Então, meu irmão, eu quero ser fiel a Jesus, acima de tudo. Amém? Eu quero ser fiel a Jesus, acima de tudo. Eu não posso entender que o mundo sabe o que é melhor para mim, sendo que eu estou com Jesus e eu sigo Ele, e Ele sabe o que é melhor para mim. Então, Jesus foi questionado por isso, não é? Mas ele se manteve firme, amém? Mesmo com a oposição dentro de casa, ele se manteve firme. E tu tens que te manter firme em nome de Jesus. E depois veio os inimigos de Jesus. Estamos a falar dos eruditas, dos fariseus, homens que eram mestres na lei, que serviam como advogados da lei no fundo, e começaram a dizer uma coisa sobre Jesus: ele está com Beelzebu. Pelo príncipe dos demónios é que ele expulsa demónios. Beelzebu é o rei das moscas, é o que significa Beelzebu. Então eles estão a associar Jesus com um demónio primeiro e depois com um demónio reles, não é? Que é o rei das moscas. Eles estão a dizer que Jesus serve a Beelzebu porque todas as coisas que ele faz é porque Beelzebu o manda fazer, não é? Por que eles tiveram que atacar Jesus? Porque eles viram o que Jesus estava a fazer, eles viram os milagres, eles viram as maravilhas, eles viram Jesus a perdoar pecados, então eles só tinham uma hipótese. Ou eles atacavam Jesus como eles estavam a atacar e foram por essa via, ou então eles tinham que reconhecer. Eles tinham que reconhecer que os milagres que Jesus fazia eram reais, e se ele fazia milagres reais, ele era Deus, então ele tinha que ser seguido. Eles tinham que deixar a vida deles para trás. Eles tinham que renunciar ao sistema religioso antigo que eles seguiam. Eles tinham que perder o seu sustento financeiro, porque vinha desse sistema que eles seguiam. E eles tinham que reconhecer que eles estavam errados e que a vida que eles levavam não era correta e que aquilo que eles ensinavam não era correto. Porque eles ensinavam que Jesus não era o Messias. Eles ensinavam que o Messias vinha, mas que Jesus não era o Messias. Então eles tinham que dizer que estavam errados. E tinham que mexer com o seu próprio orgulho, não é? E aí eles não aceitaram. Então preferiram atacar Jesus e dizer que ele era filho de Satanás. E Jesus então responde com 3 ilustrações. A primeira é sobre o reino dividido. Isso é uma ilustração secular que faz o povo entender, no versículo 24, se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele não poderá subsistir. Ou seja, o que Jesus está a dizer, como é que eu sirvo a Satanás e eu expulso Satanás? Como é que eu sirvo ao diabo e eu estou a mandar o diabo para o lugar dele? Como é que é possível? Isso não faz sentido nenhum. Então, um reino dividido
não pode subsistir. Ou seja, se eu sirvo ao reino do diabo, eu não posso estar a dividir o reino do diabo, senão eu vou destruir o reino do diabo. E se eu estou a atacar o reino do diabo e a destruir o reino do diabo, significa que eu não sou do diabo. Amém? E nós sabemos pela palavra de Deus que só existem 2 senhores, certo? Existe algum terceiro senhor? Não. Existem 2. Existe Satanás e existe o nosso Senhor. Amém? Então, se Jesus era contra o inimigo, ele estava a favor de Deus. E depois ele ilustra uma ilustração social, e ele diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Uma casa em que um casamento está dividido, em que, em vez de o marido e a mulher olharem para um casamento como algo santo, colocado lá por Deus para a santificação das suas vidas, porque o casamento serve para isso. O casamento serve para que eu, Rodrigo, seja mais santo. Vocês sabiam disso, irmãos? A minha esposa é casada comigo para me santificar e eu sou casado com ela para a santificar. O objetivo principal do casamento, e agora eu vou dizer uma coisa que não vai ser muito bem digerida, mas o objetivo do casamento, Deus não criou o casamento para a nossa felicidade. Deus criou o casamento para a nossa santificação. É uma coisa diferente. Então muitas vezes a gente tem aquela brincadeira infeliz e triste de dizer, não é? Aquele ali vai se casar, acabou a felicidade dele, acabou a alegria. A partir de agora é só tristeza, é só chatices, é só discussões, não é? Já viram essas brincadeiras? Já? Às vezes, não é? Dá vontade de fazer. Mas a verdade é que nós estamos a olhar para o casamento do lado errado. O casamento é construção de uma família santa para o Senhor. É para trazer mais pessoas ao mundo que vão transformar o mundo para Jesus. É esse o objetivo do casamento. Só que às vezes um casamento é visto como um contrato e as pessoas vivem em disputa, em competição. E depois um quer ganhar mais que o outro quer ser mais bonito e ter um corpo melhor que o outro, e depois o outro quer ter uma vida social melhor que o outro, e depois o outro quer parecer mais interessante do que o outro, quer ser mais inteligente do que o outro, e fica essa competição. Já não se olha para o casamento como eu quero ser santo neste lugar, nessa instituição que Deus colocou na minha vida. Olha-se mais como, não, ele está a ganhar mais que eu, deixa-me fazer este curso, deixa-me fazer isto, não, ela está mais bonita que eu, deixa-me ir para o ginásio, deixa-me fazer não sei o quê. Irmão, pelo amor de Deus, isso é uma casa dividida. Isso é uma casa dividida. Estão a entender o que eu estou a dizer? Amém? Os irmãos estão muito calados, podem dizer mais amém? Sei que é difícil. Jesus está a dizer, então uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. O que é que acontece com um casamento desse, irmãos? Das duas uma, ou um deles vai arranjar uma amante para suprir a sua parte emocional que não tem ali, não é? Ou o casamento vai acabar, certo? Mas Jesus está a dizer, eu não vim pelo diabo porque eu sou contra ele. E eu venho para destruir as obras das trevas. Aleluia. Jesus então faz uma ilustração espiritual a seguir. Ele começa a dizer, se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá entrar na casa do homem Se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. 27. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre, só então poderá roubar a casa dele. O que é que Jesus está a dizer? Ninguém pode entrar no inferno e destruir o inferno sem amarrar Satanás. Satanás é o homem forte que protege o seu próprio reino. E Jesus é aquele que veio para destruir as obras de Satanás. Amém? Então essa é a ilustração espiritual. Nós temos que entender que na nossa vida Satanás tem o objetivo de nos destruir. Isso é muito sério, porque nós achamos que ele está muito preocupado com quem está no mundo. Quem está no mundo já está para ele, entenderam? Quem está no mundo já está com ele. Quem nega Jesus, quem vive para o pecado, quem vive para a devassidão, já está com ele.
O diabo está preocupado em minar as nossas mentes do povo de Deus. E ele está preocupado em atacar o povo de Deus. Ele está preocupado em dizer assim, olha, a vida que tu levas não te faz feliz. O teu casamento não te faz feliz. Os teus filhos, eles não te fazem felizes. Ele está preocupado em dizer assim, olha, não faz mal tu errares aqui um bocadinho, pecares aqui um bocadinho. Não faz mal tu cederes à tentação, tu cederes aos problemas, aos vícios. Não faz mal, é isso que ele tenta fazer conosco. Tenta nos vencer. Tenta tirar o poderio de Jesus sobre a nossa vida. Esse é o objetivo dele, irmãos. Nós não podemos vencer o reino dos infernos, sem vencer o defensor desse reino, que é o diabo. A nossa luta é contra ele. Amém? Não é contra a carne, não é contra pessoas. Não, nós não estamos em luta contra o nosso marido ou a nossa esposa. Não é contra ele a nossa luta. Ouçam hoje em nome de Jesus. Para de brigar com os teus filhos, para de brigar com os teus pais. Não é contra eles a tua luta. A tua luta é contra principados, potestades, é contra o mundo espiritual. É contra eles que tu vais vencer. Amém? Não é teres razão em relação a alguma coisa no teu casamento, não é sair por cima numa situação com o teu patrão. Não, a tua luta é contra Satanás. E ele vai ser vencido em nome de Jesus. Jesus é o nosso defensor. É ele que luta por nós. É ele que invade o inferno e toma as chaves da vida. É ele que destrói as obras de Satanás. Satanás veio para quê? Para 3 coisas: para matar, para roubar e para destruir. E Jesus veio para dar vida em abundância. Amém, igreja? Então, se o diabo veio para matar o nosso casamento, Jesus veio para dar vida ao nosso casamento. Se o diabo veio para matar a nossa saúde, Jesus veio para dar vida à nossa saúde. Se o diabo veio para matar os nossos filhos, Jesus veio para vivificá-los para a sua glória, em nome de Jesus. É para isso que ele veio. Aleluia. Aleluia. Jesus não foge das críticas. Jesus não vira as costas às críticas. Jesus, ele quer libertar os seus filhos. Ele quer que os seus filhos vivam para ele e o sirvam. Quando eu e tu nos sentimos tentados, ou sentimos que o mundo está contra nós, temos que nos lembrar que não enfrentamos o mundo sozinhos. Não importa o quão poderoso é o inimigo, o quão forte ele é. Não importa o quão grande seja o nosso problema. Há sempre alguém maior. Há sempre alguém mais forte e há sempre alguém mais poderoso que está do nosso lado, trabalhando em nosso favor. Há sempre alguém. O teu problema é grande, há sempre alguém maior. O teu inimigo é grande, há sempre alguém mais forte e mais poderoso do que o nosso adversário. Aleluia. Aleluia. Nós temos que viver essa vida de reconhecermos em Jesus aquele que não foge das questões, aquele que responde às questões e aquele que, no fundo, foi incompreendido, mas que veio para destruir as obras de Satanás. Amém? E o mundo pode nos dizer muitas coisas contrárias. Pode questionar a nossa fé, pode dizer que nós estamos perdidos da cabeça, que nós mudamos, que nós não somos mais os mesmos. E nós temos que dizer ao mundo, amém por isso. Porque eu realmente quero que o mundo veja que eu não sou mais o mesmo. Porque se eu venho para Jesus e sou o mesmo sempre, alguma coisa está errada. Não é? É tipo aquele artista ou aquele jogador de futebol que põe lá no Facebook ou no Instagram dele, servo de Deus, 100% Jesus, mas depois a cada 2 ou 3 meses a gente descobre que ele traiu a mulher diferente com mulheres diferentes. Quem é esse servo de Jesus? Quem é? Hã? Não estou a falar de ninguém, ok? Vocês pensem lá no jogador que for ou no artista que for. Mas, ou nós mesmos. Não é? Gostamos de falar de Deus, mas e nós mesmos? Falamos de Jesus, mas um dia estamos no nosso trabalho e falamos que Jesus é bom e convidamos para o espetáculo de Natal. E no dia a seguir, estamos lá a dizer asneiras, a falar mal do patrão, a dizer mal do nosso colega nas costas dele para o outro. E aí, e nós, irmãos? E nós? Então o mundo tem que ver que nós mudamos. Eu mudei. Diz ao teu irmão, eu mudei, tu mudaste, nós mudamos.
Vamos lá ver se erramos no português desse, né? Amém. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e orar. Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de bendizer o teu nome, de te adorar, de estarmos na tua casa. Abençoamos a vida de cada irmão. Pedimos, meu Pai, que essa palavra tenha sido transformadora para a nossa vida. Nós entendemos, Pai, que neste mundo vamos sofrer muitas oposições e muitos questionamentos, Deus, mas nós estamos fiéis a Ti, sabendo, meu Pai, que Tu também sofreste por isso, Senhor, Tu também passaste por isso. A Tua própria família, Jesus, não Te compreendeu, não Te entendeu, mas Tu foste firme no Teu propósito, Senhor. Nós queremos seguir-Te, seguir o Teu exemplo, seguir o Teu caminho, sermos fiéis até o fim e estarmos fortalecidos pela Tua poderosa mão, Senhor. Meu Pai, sobre o nosso coração, sobre o coração que está ansioso, que está triste, que está, meu Pai, a questionar a sua própria existência, sem saber, Senhor, qual é o próximo passo, sem saber qual é a próxima direção. Eu peço que Tu possas dar propósito a esse coração, Senhor. Possas dar propósito a essa vida, Senhor. Muitas vezes, meu Pai, uma vida no mundo não faz mais sentido. Nós lutamos com tantas coisas, meu Deus, e tentamos ser e conquistar tantas coisas, mas no final, Senhor, nós chegamos sempre a um vazio, Senhor. É sempre uma falta, meu Pai, de propósito tão grande, Senhor. Meu Pai, eu encontrei esse propósito em Ti, Deus. Eu creio, meu Pai, que os irmãos também encontraram. Eu creio que cada um aqui presente pode encontrar esse propósito em Ti, Jesus. Nenhuma coisa, Deus, nenhum salário, nenhum trabalho, nenhuma empresa, nenhum curso, nenhuma pessoa, nenhum amigo, nenhum marido, nenhuma esposa, ninguém vai nos poder tapar, meu Pai, esse buraco que temos em nós, essa falta que sentimos, meu Pai, essa falta de propósito, de vida que temos, Senhor, a não seres Tu, Senhor, a não ser o Teu Filho, Jesus Cristo. Por isso, meu Pai, nós clamamos que o Teu Filho, Jesus Cristo, possa entrar em nosso coração. Nós hoje nos arrependemos de uma vida de devassidão, uma vida afastada de Ti, e clamamos para que o Teu Filho possa fazer morada em nosso coração, para que Ele possa habitar a nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de termos esta igreja aberta, essas portas abertas. Nós, meu Pai, continuamos nesse jejum firmes e fortes, Senhor, sabendo, Deus, que o inimigo não tem poder para nos tirar do jejum, Senhor. Nós estamos fortes, Senhor, e vamos continuar firmes, Senhor, até, meu Deus, esse evento, Senhor. E pedimos, meu Pai, que essas vidas que vão aparecer naquele evento, Senhor, venham sedentas por Ti, Senhor. Traz para lá, meu Pai, pessoas que sabem que precisam de Ti. Meu Pai, pessoas que sabem que estão doentes, meu Pai. Pessoas que sabem que não têm, meu Pai, solução no mundo. Que elas possam olhar, meu Pai, para aquele teatro, para aquela apresentação e possam ver a Tua face naquele lugar, Senhor. Traz transformação, traz libertação, traz conversão em nome de Jesus, Senhor. E sobre a nossa vida, meu Pai, tira a fúria do inimigo, os planos de Satanás para, meu Pai, nos destruir, meu Pai, para nos demover do nosso propósito. Nós hoje repreendemos todos os planos do inimigo em nome de Jesus, sabendo, meu Pai, que o poderoso, o rei, o general de guerra vai à nossa frente e vai e invade os domínios do inimigo, o reino de Satanás, e destrói todas as forças dele. Em nome de Jesus. Obrigado, leva-nos em paz e em segurança para o nosso lar.